No vídeo de hoje eu quero te apresentar um conceito que pode mudar completamente a sua vida pelos próximos 3 meses. Exatamente isso. Vai mudar você, como você percebe o mundo e como você vive a profissão que você vive hoje. Inclusive, vai te dar um nível de clareza que vai fazer você entender que o que você vive hoje pode ser transicionado para algo ainda melhor, só que sem promessa falsa. Eu vou te explicar por quê, se você continuar comigo nesse vídeo. Eu pensei nesse vídeo. Eu confesso para você que até eu hesitei um pouco em falar, porque parece que eu estou batendo de frente com uma autoridade, porém é o que faz sentido, então eu vou compartilhar com você. Existe um autor chamado Steven Bartlett, e ele tem uma teoria chamada Teoria dos Cinco Baldes, que ele diz que se você encher esses 5 baldes, você vai ser bem-sucedido. Só que os 2 baldes que ele coloca, e ele diz que precisa ser cheio esses 5 baldes nessa exata ordem, ele já coloca 2 ordens ali que eu disse, não, não faz sentido. Não é desse jeito, é de outro jeito. Eu sou meio atrevido de bater de frente com alguém que tem mais resultado do que eu. Porém, vamos lá que você vai entender. Ele diz que o primeiro balde é o balde do conhecimento. Você tem que buscar bastante conhecimento, e depois que você absorve bastante conhecimento, você tem a possibilidade de desenvolver uma nova habilidade. E isso vai fazer com que você ganhe mais dinheiro onde você está trabalhando ou que você consiga desenvolver uma linha de trabalho profissional que vai fazer você ser bem-sucedido. Só que isso não faz sentido. Observação, tá? Abre um parênteses aí que eu vou explicar exatamente agora. Se você está precisando fazer dinheiro rápido e você já tem algum nível de conhecimento, e esse nível de conhecimento tem alguém que pague, então vai lá e faz. Então aí faz sentido. Você absorveu um nível de conhecimento, isso te deu uma habilidade, você tem como vender, vai fazer dinheiro rápido. Isso faz sentido. Por exemplo, eu tenho conhecimento em design. Passei alguns anos trabalhando dentro de uma agência de publicidade. Então eu sei fazer marcas, eu sei trabalhar com um pacote Adobe inteiro, sei editar vídeos, sei modelar 3D. Beleza. Se alguém precisar desse serviço agora e eu precisar de um dinheiro extra, eu posso fazer um freelance. Faz sentido. Mas se eu quiser fazer algo a longo prazo, de forma sustentável, que eu consiga escalar isso e transformar isso na minha vida, uma vida melhor, aí isso aí não faz sentido. Conhecimento vai gerar habilidade, a habilidade vai te dar isso. Não é bem assim. Eu sei que a gente já foi treinado para pensar assim. E por que que mesmo parecendo tão nobre, tão boa, essa ideia não funciona? Mas por que que pra gente parece nobre? É simples. É porque nós fomos treinados a pensar assim desde a escola. O que que nos prometeram na escola? Que se a gente conseguisse, no passar do tempo, adquirir um certo nível de conhecimento, nós iríamos passar de ano, a partir daquela avaliação que era feita. Então eu ia ter que adquirir um novo conhecimento no próximo nível, ou seja, no próximo ano, na próxima série, dependendo de onde você está, e que aquilo ia te alavancar para um novo nível, até que tu ia sair da escola, tu ia para uma universidade e estudaria pronto uma habilidade necessária para entrar no mercado de trabalho. Isso é verdade? Parece que para alguns e para outros não. Então, dentro da escola, nós somos treinados com essa ideia de que o conhecimento nos dará habilidades e isso nos preparará para a vida e nós seremos grandes profissionais. E aí é vendido toda a fórmula que você possa imaginar no mundo para que você seja bem-sucedido a partir do conhecimento que você adquiriu com o passar do tempo. Inclusive, foi criado várias formas de você imaginar que se você desenvolver sua inteligência emocional, uma inteligência relacional, isso ia te ajudar ainda mais. Só que esse método é furado e sempre foi. E sempre será. A não ser que em algum momento as pessoas entendam o que a gente vai conversar aqui. Conhecimento não é igual a habilidade. Conhecimento é igual a conhecimento. Ponto. Nenhum conhecimento que você tenha vai se tornar habilidade se ele não for colocado em prática. Então, conhecimento aplicado e desenvolvido pode se tornar uma habilidade. Pode se tornar habilidade. Mas essa habilidade não dialoga muitas vezes com quem você é. É exatamente isso. Tá complicado? Fica comigo que eu vou te explicar. Quando você busca o conhecimento pelo conhecimento, em geral, você vai começar a bater cabeça. E isso acontece muito com muitos jovens. Eles entram na faculdade e entendem que o que eles estão aprendendo lá dentro não tem muito a ver com aquilo que eles idealizaram, e eles acabam querendo migrar de curso para ver se encontram de alguma forma, e começa uma loucura. Será que é isso? Será que é aquilo? Eu pensei que eu era de exatas, mas eu sou de humanas e não estou me dando bem. Vamos ver o que é que eu faço. Só que a maioria das pessoas não fazem isso, elas vão só acreditando que a questão não é a habilidade, é o conhecimento, então eu preciso aprender um pouco mais. Onde é que está o grande problema nisso?
Vou começar pelo fim para que você entenda. Está na ideia de conhecimento, porque o conhecimento tem algumas armadilhas. Exato. A armadilha do conhecimento. Você vai entender o que eu vou falar a partir de agora se você prestar bastante atenção. A primeira armadilha do conhecimento que um ser humano pode ter é justamente a ideia do preciso aprender mais, não estou pronto. Eu acredito que você já deve ter passado por isso. É quando você começa a aprender sobre um assunto e a cada nova descoberta que você tem sobre aquele assunto, você se depara com um fato claro de que você não sabia quase nada sobre aquele assunto. E ainda por cima que você tem mais coisa para aprender sobre aquele assunto. E isso faz você entrar num ciclo absurdo de quanto mais eu estudo, mais eu sei. Quanto mais eu sei que não sei. E quanto mais eu sei que não sei, mais eu vejo que eu tenho que aprender. E você pode ficar preso dentro dessa armadilha pelo resto da sua vida. Você vai começar a buscar um nível de perfeição, um nível de qualidade, um nível de aprovação, um nível de certificação, porque você vai descobrindo a cada nível de conhecimento que você sabe muito pouco em relação a tudo o que precisa saber a respeito disso. Isso faz você se sentir menor, isso faz você se comparar com outros, isso faz com que você, na prática, pense sempre que nunca sabe o bastante. Não é verdade? É verdade. Então, essa é a primeira armadilha do conhecimento. Em outro momento, a gente pode falar com isso com mais detalhe. Só que você não entende na hora que você está nessa armadilha uma coisa muito simples, que é que quando a gente está aprendendo sobre um assunto, a gente está dentro da bolha daquele assunto. Então, o que parece muito claro para nós, não é claro para a grande maioria, e o que parece óbvio para você agora, para a grande maioria das pessoas, não é. Mas você está dentro dessa cadeia, está dentro dessa, como é que se chama aquilo? Roda do hamster, né? Você está rodando. Nossa, eu aprendi mais coisas. Meu Deus, mas quantas coisas eu tenho que aprender? E você vai continuar assim, vai continuar assim, vai continuar assim. Então, o problema de você começar pelo conhecimento é justamente aí. Você começa a acreditar que, de tudo que você sabe muito pouco em relação a tudo que você tem que aprender. A segunda armadilha do conhecimento é quando você começa a olhar e diz assim: nossa, eu aprendi muito disso. Então eu já sou isso. É uma coisa que o pessoal chama de efeito Dunning-Kruger, né? Que é você tem um contato com a coisa, essas duas partes, né? É o efeito Dunning-Kruger. Você aprendeu sobre um assunto e aí você acha que domina aquele assunto até que você entende que a borda do que você não conhece é muito maior. Mas tem gente que não. Tem gente que ele entra nessa linha de conhecimento que é, nossa, eu sei muito sobre esse assunto. Logo, eu já sou essa coisa que eu aprendi. Não, você não é. Você pode estar numa obesidade intelectual e nem sabe disso. Você sabe muito, mas você não colocou em prática. E sem prática, o seu conhecimento é só conhecimento. Então você não se tornou aquilo que você aprendeu. Então, se você passar aqui 12 horas aprendendo a editar vídeo na internet, mas você nunca editou um vídeo, você só sabe. Aí você não colocou em prática, então aquilo dali não é de fato, você não é o editor. Só que tem gente que está vivendo isso. Então ele passa o tempo todo no colégio, passa com seus 4, 5, 6 anos na faculdade, e quando sai da faculdade ele pensa: eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou, sei lá, nutricionista. Não, você é formado nisso, mas somente quando você colocar em prática esse conhecimento você vai saber se o que você aprendeu de fato tornou você aquilo que você aprendeu. Porque o que a gente mais vê são pessoas que passam muito tempo numa faculdade e no final das contas parece que nem estudaram, né? Tem gente que parece que nem passou por lá. Mas isso aí já é outro assunto. Então, essa é a segunda armadilha. É quando você acha que você se tornou aquilo que você sabe muito. Só que aí nós temos a terceira armadilha do conhecimento, que essa é tão perigosa quanto as outras duas, que é a ideia do eu já sei. E se eu sei, eu não preciso aprender mais nada. Essa é muito perigosa porque, em geral, você vai ficar conformado naquilo que você sabe e a gente sabe que existem pessoas que são assim. Segundo uma pesquisa que eu vi, se eu estiver errado, gente, alguém comenta aqui no chat, mas eu acho que eu vou estar certo no que eu vou lhe falar agora, no chat, nos comentários. Eu vi em algum lugar uma pesquisa que dizia que apenas 30% dos graduados lia algum livro de sua área depois de 10 anos de formado. Imagina, é um professor que se graduou em História e depois de 10 anos, a quantidade de livros que ele lê a respeito daquele assunto do qual ele é graduado chega a ser menos de 3, é 2,7 livros. Você sabe que esses cálculos de pesquisa é meio doido, né? Ninguém lê 2,7 livros. Mas talvez seja, é o número que eles têm. Então, o que que acontece nessa hora? É quando você vê o profissional que, independente dele ter uma graduação formal ou não ter, dele estar numa área em que precisou fazer uma faculdade ou não, depois que ele entrou naquela área, ele desenvolveu a habilidade, desempenha aquele trabalho e estacionou. Ele acha que não precisa. Ele entende que não tem mais necessidade de fazer nenhum aprendizado.
porque ele acredita que tudo que ele sabe é o bastante para ele fazer aquilo que ele faz. Perceba, essas três coisas que eu falei até para você até agora, ainda tem mais uma armadilha, todas elas vão te frear, independente se você está numa área que pode te promover ser bem-sucedido ou não. Pode ser a área mais bem paga do mundo, mas se você está no primeiro, em que você não sai do lugar porque você entendeu que o que você aprende revela que você tem muito mais para aprender, você nunca vai colocar em prática aquilo que já aprendeu, porque você está preso na primeira armadilha. Se você acha que você já se tornou o que você aprendeu, porque simplesmente você aprendeu, e aí você cai na segunda armadilha, porque se você não colocar em prática, porque você já acha que é o profissional, porque tem um conhecimento, você também não vai colocar isso em prática e vai ficar ferrado. Se você entrou na terceira armadilha, que é, não, aprendi, já apliquei, não preciso aprender mais, porque o que eu aprendi é o bastante para eu continuar onde eu estou. Esse conhecimento eu já domino, acabou, você vai continuar onde está, e a possibilidade de você crescer tende a zero, porque você acha que já tem tudo o que você precisa. Só que existe a quarta armadilha do conhecimento, que é, mas eu estudei para isso, que é a cadeia. Você entra na cadeia. Qual é? Você se formou, já tem 2, 3, 4 anos, ou você nunca passou por uma faculdade, mas você já exerce um trabalho do qual você consegue desempenhar bem e ganha um valor razoável. E aí você pensa, mas já tem tantos anos que eu estou aqui nessa área, ou eu estudei tanto tempo na faculdade, ou estudei na faculdade e já tenho tanto tempo nessa área, qual é o sentido de eu tentar fazer outra coisa que não seja isso? Eu adquiri conhecimento para ter essas habilidades. Não faz sentido eu sair daqui para começar algo novo, mesmo que o que eu esteja fazendo não faça sentido, não me remunere à altura, ou não me traga nenhum nível de satisfação, ou que eu não me reconheça fazendo isso. Você percebe que tudo isso está preso na mesma coisa: conhecimento. A questão é a seguinte: muitos de nós buscamos absorver conhecimento porque caímos nessa esparrela de que primeiro você busca conhecimento, depois você desenvolve habilidade, para depois você saber com quem você se conecta, para depois você chegar a algum lugar. Que é a teoria dos 5 baldes do Steven. Só que esse caminho está errado. Se você começar pelo conhecimento, não somente você pode cair numa dessas quatro armadilhas do conhecimento, como você pode muitas vezes se pegar fazendo uma coisa que não faz nenhum sentido para você e por isso você não consegue sair dali. O conhecimento tem teto, gente. O conhecimento tem teto. E o teto do conhecimento é a habilidade. Mas não é com mais conhecimento que eu consigo habilidade? Não, não é não. A habilidade ela é desenvolvida quando você já tem um talento. Aí ela pode ser ilimitada. Ilimitada. Mas se você está buscando habilidade apenas pelo conhecimento, você vai ter uma limitação disso. E digo mais: se você está trabalhando em alguma área da sua vida e essa área depende apenas do conhecimento que é passado, seja na faculdade, seja em livros, seja em seminários, seja em podcast, seja onde for, você sempre será uma réplica de quem te precisa passar o conhecimento para que tu possa aplicá-lo. Eu estou falando uma coisa que parece doida? Tô, mas você vai entender com clareza daqui para frente o que é que eu estou querendo dizer, para que você não ache que é só loucura. Existe um outro escritor chamado Cal Newport. E esse cara escreveu um livro, foi o Poder do Foco, Trabalho Focado, algo assim. Cal Newport. E no livro que ele escreveu, ele disse uma coisa que é interessante. Ele disse que há quem diga que para vencer na nova economia que vai se desenvolver daqui para frente, você vai precisar de pelo menos duas habilidades. A primeira habilidade que ele diz é a habilidade de aprender coisas difíceis com rapidez. A segunda habilidade é a habilidade de trabalhar em alto nível, ou seja, você faz algo com qualidade e velocidade. Agora preste atenção no que eu estou te falando. Quando você está preso nessa roda do conhecimento para ter habilidade, como é que você vai conseguir aprender algo com rapidez quando muitas vezes o que você absorveu como conhecimento era algo que não tinha nada a ver com aquilo que de fato você tem talento? Como é que você vai fazer isso? Eu sei que você deve ter escutado várias vezes das pessoas: se você quiser, você pode ser tudo aquilo que você imaginar. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Você pode ser tudo o que você quiser até ponto um. Você vira a página. Página 2. Eu caio no abismo porque eu não consigo evoluir em nada. Por exemplo, eu durante muito tempo trabalhei dentro de uma agência de publicidade. Foram pelo menos 6 anos, quase 7 anos dentro de uma agência de publicidade. E depois trabalhei algum tempo dentro de uma agência de marketing. Então eu dominei trabalhar com o pacote Adobe inteiro. Então Photoshop, Illustrator, InDesign. Aí mais na frente eu aprendi modelagem 3D, um software chamado Cinema 4D. Depois eu aprendi a editar vídeos, já foi no Final Cut, que é para o que funciona no Mac.
de fato, eu consegui me tornar muito bom naquilo. Eu fui o melhor naquilo? Nem de longe. Mas o bastante para ter um bom salário? Com certeza. Só que eu tive um teto. Por quê? Porque eu tenho critérios. Eu sou organizado, eu encontro padrões, eu observo qual é o estilo, qual é a forma que você cria um layout. Eu sei fazer isso por obediência a padrões. Peça criatividade e você vai me ver chorando lágrimas de sangue, porque criatividade não é meu forte. Então, apesar de trabalhar com design, você não era criativo, mas não. Olha só que loucura. Eu obedecia padrões. Toda vez que eu precisava criar qualquer coisa, eu precisava de uma referência e eu praticamente imitava a referência. Ponto. É isso. Falei, tô aliviado. Então, então, o que que acontecia com isso? Eu tinha um conhecimento? Tinha. Desenvolvi essa habilidade? Sim, a duras penas, a tal ponto que se tornou quase impossível eu passar daquele dali para qualquer outra coisa. Porque você pode aprender tudo o que você imagina até a página 2. Da página 2 em diante é onde você estaciona, justamente porque você está numa área em que você não tem nenhum talento para poder, aí sim, dar luz ao infinito nessa habilidade. E por que que eu estou dizendo isso para você? Eu vou começar a conversar com você aqui um assunto que eu falei algumas vezes no passado, mas vai te ajudar agora. Todos nós, todos nós, em algum nível, nós registramos 5 dores emocionais. Bora falar que dores são essas. A gente registrou a dor da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação, eu não consigo segurar agora esse dedo, vamos lá, e da traição. Quando a gente fala da dor da humilhação, a gente está falando da pessoa que acha que nunca atende às expectativas, e quando a gente está falando da dor da traição, a gente está falando de uma pessoa que sente dor, traição, troca ou exclusão. Pegou comigo? Então vá, para você não ter que repetir o vídeo. Rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. São essas 5 dores. Só que nós registramos ela em quantidades diferentes. Alguns de nós temos 2 dessas dores fortemente registradas, alguns de nós temos até 3. Alguns raros são bem distribuídos, sentem todas na mesma intensidade. Em outro momento eu converso com você com mais clareza, mas agora, com a ideia de conhecimento e habilidade, a gente vai ficar nisso, tá? Então, nós temos essas dores registradas. Eu, por exemplo, eu tenho a dor da humilhação muito fortemente registrada, mas também eu tenho a dor da traição fortemente registrada. Isso faz com que eu tenha uma sensação, muitas vezes, de não corresponder a expectativas e, ao mesmo tempo, de uma sensação de que vou ser excluído, traído, trocado constantemente. Só que a nossa mente ela é tão poderosa que, para poder lidar com essa dor, ela cria uma espécie de recurso. Na verdade, é recurso. E que recursos são esses? São comportamentos que mudam a minha percepção do mundo. Aqui eu nem ia falar, mas é bom falar. Todos nós temos uma realidade. E essa realidade ela é fruto de um fato mais uma percepção. Então eu tenho um fato, eu percebo algo, interpretando ela de acordo com essas dores que eu sinto, e isso forma a minha realidade. Então, aconteceu algo na vida, digamos, aconteceu de um amigo meu nunca mais falar comigo. Você pode pensar qualquer coisa, mas a primeira coisa que a minha mente geralmente fazia era: ou eu não fui um bom amigo bastante, por isso essa pessoa não permaneceu do meu lado, não atendi a expectativa, isso me traz vergonha, ou essa pessoa me trocou por um outro amigo que deve ter sido muito melhor do que eu e por isso faz mais sentido essa pessoa estar lá, que é a dor da troca, traição e exclusão. Então, o fato pode ter sido qualquer outro. Essa pessoa pode estar triste, pode estar passando por um momento de aflição, essa pessoa pode ter passado por uma ruptura emocional, pode ter se separado, essa pessoa pode ter perdido alguém da família, seja o que for. Mas o fato não importou para mim, porque a minha realidade aqui, ela foi moldada pela minha interpretação dessas dores que estão registradas. E o que eu faço para poder mudar isso, para lidar com isso? A minha mente ela cria recursos. E os recursos são competências, habilidades, talentos que me fazem lidar melhor com essa circunstância. Então, quando você tem a dor da rejeição, você vai ter uma habilidade, um talento, um recurso, que é a criatividade. Geralmente, a pessoa que tem a dor da rejeição, ela vive um momento mais introspectivo, gosta de caverna, ela não gosta muito de contato físico com as pessoas, de diálogo olho no olho, então elas têm o costume de ficar muito na mente delas, e isso faz com que ela tenha um poder criativo muito forte. As pessoas que passaram pela dor do abandono, em geral, são pessoas que sentiram que houve uma desconexão, então o recurso que é dado é um recurso de conexão.
é aquela pessoa que quando você diz bom dia, se foi diferente do dia anterior, ela percebe, porque ela se conecta muito fácil, ela se conecta em comunicação, ela é uma pessoa que é extremamente apaziguadora, é uma pessoa que geralmente lhe acolhe, isso faz com que ela tenha esses recursos. A outra pessoa que sente a dor da manipulação, em geral, para lidar com isso, ela vai desenvolver o poder de articulação, convencimento, é aquela pessoa que tem persuasão. Ela consegue te convencer das coisas justamente para te manter debaixo de uma circunstância em que você não manipule ela. A pessoa que passou pela dor da humilhação por não atender expectativas, para que esse erro, essa vergonha não aconteça novamente, ele se torna extremamente planejador, organizado, previsível ou buscando previsibilidade, buscando saber o que, que pode ser feito da próxima vez para que isso não aconteça. Então, ele é um planejador nato. A pessoa que passou pela sensação de troca, traição ou exclusão, ela sentiu que não era bom o bastante, isso torna ela cada vez mais executora, mais excelente, mais veloz, fazendo com que as coisas aconteçam de uma forma bem feita e rápido, com execução quase que imediata. São mais competitivas. Só isso que eu estou falando para você já mostra algo que é aqui que eu afirmo com clareza. A ordem precisava ser invertida. Primeiro, nós precisávamos entender quais são essas dores, entender quais são os recursos que nós temos, porque neles habitam os nossos talentos, e a partir disso é que eu vou buscar saber qual conhecimento faz sentido para isso daqui. Porque se o que o Cal Newporter falou, que no próximo, né, essa futura economia vai exigir das pessoas habilidades de aprendizado de coisas complexas de forma rápida, e que isso ainda por cima vai ter que ser feito de forma muito bem feita e com qualidade, como é que eu vou desenvolver algo, um conhecimento de forma rápida se uma coisa não dialoga diretamente com quem eu sou? Eu sei que enquanto eu estou falando com você, você deve estar entendendo o que eu estou falando. Porque provavelmente você já passou por isso. Que é justamente aquele momento em que você sente claramente, que a área que você pode estar trabalhando pode ser muito boa, e tem outras pessoas que parece que fazem com facilidade, mas para você é um sacrifício, e o que eles aprendem com facilidade para você é uma tortura. Inclusive, mesmo quando estamos em área que financeiramente nos devolve um valor, mas nós não temos as habilidades, os talentos necessários para isso, a gente começa a olhar para essas dificuldades como motivo de desânimo, e o motivo de desânimo nos dá necessidade de desistência. A gente se cansa. É o que nos leva a burnout, é o que nos leva à tristeza, à aflição, à ansiedade, até uma depressão, porque às vezes a gente está numa área que todo mundo é bem sucedido, mas você não. E a gente foi enganado muito com essa ideia. Não, é só mais um conhecimento, é só você ler mais um livro, é só você fazer mais um curso, é só você fazer mais uma pós-graduação e vai dar tudo certo. Não vai. Eu sou taxativo assim porque eu quero colocar você na caixinha? Não. É porque eu quero tirar você dessa caixa. Eu quero simplesmente que você assuma a sua posição. Se você entendesse hoje que se você tivesse dado atenção desde criança, se a nossa estrutura educacional, isso aqui é uma utopia, tá, gente? Isso nunca vai acontecer. Porém, eu preciso falar para que a gente consiga compreender. Se a nossa estrutura educacional fosse moldada pelo fato de eu preciso entender quais os talentos dessa criança para poder ajudá-la a desenvolver esses talentos, com certeza, num futuro próximo, esses talentos eles iam buscar conhecimentos que estão ligados diretamente a esses recursos que essa criança tem. Automaticamente, se o conhecimento que eu estou buscando ele está conectado a habilidades natas que eu tenho, porque são talentos, eu aprendo muito mais rápido, faço com muito mais qualidade, porque já estão ligados a mim. Por exemplo, eu disse para você que eu trabalhei com design. Então, por eu ter esse traço que sentiu fortemente essa dor de ter sido humilhado por não atender expectativas, eu busco o quê? Planejamento, padrão, ordem, organização, previsibilidade. Então, eu entender padrão das coisas é muito fácil. Então, se eu entendo o padrão, eu replico. Se eu replico dando um toque especial, parece criativo, mas não é. Porém, estar aqui conversando com você tendo apenas bullet points na minha tela e simplesmente sair conversando com você, para mim é tranquilo. Por quê? Porque comunicação é algo que eu tenho muito bom comigo. Organizar padrão do meu traço também é muito bom. Fazer as coisas com nível de excelência também é muito bom. E um outro traço que eu tenho ali, que é justamente o traço em que articula, persuade de uma forma muito convincente, está aqui. Então, quando eu estou aqui conversando com você, eu posso simplesmente ligar o meu computador, pegar essa webcam que está aqui, que é do computador, ligar meu microfone e conversar com você durante 24 minutos, quase 25, e está tudo bem. O que eu sei
Que para aquela pessoa que tem a dor da rejeição, é uma dificuldade sair da caverna dele para se colocar de frente a uma câmera para expor uma ideia que ele acha que o mundo vai rejeitar simplesmente porque em algum momento já o rejeitou. Ou para aquela pessoa que tem mais o traço em que ele sente a dor da traição, troca, exclusão, ele acha que vai ser o tempo todo medido e pesado e que isso vai trazer vergonha para ele, que as pessoas podem achar que ele sabe pouco daquilo que ele sabe e simplesmente ele não vai se expor. Para mim, não. Agora, demorou 40 e poucos, não, 30 e poucos anos para entender isso. 30 e poucos anos. Hoje eu tenho 44. Mas demorou pelo menos 39 anos para 40 anos para eu entender isso. E isso foi algo que mudou completamente a minha vida, porque hoje, qualquer novo conhecimento que eu tenho, eu não caio nas armadilhas. Primeiro, eu não fico preso na ideia de, nossa, eu não sei, preciso saber mais. Eu já entendi que eu só preciso saber aquilo que você precisa aprender. Eu só preciso saber um pouco mais do que você para eu comunicar com você aquilo que eu preciso comunicar. Hoje eu não acredito que se eu sei alguma coisa eu já me torno, eu já entendi que eu só sou aquilo que eu tenho talentos e o conhecimento aprimora os talentos daquilo que eu sou. Então tá tudo bem. Eu não acho que o meu conhecimento vai ficar paralisado só porque eu já aprendi no passado, porque se eu sei que eu tenho talentos, eu sei que eu não tenho teto para continuar fazendo. Porque uma coisa é você ter limites, outra coisa é você ter limitações. Também conversamos em outro momento. E ao mesmo tempo eu não me sinto preso numa cadeia, porque eu entendo que se eu tenho talento, você não está preso a uma profissão, a uma vocação. Eu posso fazer isso de três formas diferentes, quatro formas diferentes, porque eu estou agindo dentro do talento. Compreende isso? Enquanto nós ficarmos presos na ideia de absorver conhecimento para desenvolver habilidade, você será a réplica de quem te ensina alguma coisa. No momento em que você entende, eu preciso mapear quais são os meus talentos, porque aí eu vou saber quais são as minhas habilidades. E então eu vou buscar meu conhecimento voltado para isso aqui, para os recursos que eu já tenho, aí vira uma explosão. Aí é literalmente o potencial da semente. Uma semente na sua mão é só uma semente, mas uma semente plantada na terra fértil, ela pode ser uma grande plantação e germinar ad eterno. Entende o que eu estou falando? Então, muitos de nós estamos presos em uma só profissão até hoje, simplesmente pelo fato de que acreditamos que isso que está acontecendo é porque eu não tenho conhecimento bastante para avançar daqui para frente. Mas se a gente invertesse o negócio e pensasse, em que eu sou bom? Em que realmente eu faço bem? E não fica fantasiando em imaginar que tu vai ser a nova figura. Não, só pensa nisso. Em que eu sou bom? O que eu sempre fiz bem? O que sempre fez sentido? Às vezes as pessoas vão dizer, isso não dá dinheiro, mas não dá dinheiro para quem não sabe fazer como você sabe. A sua combinação de dores te deu combinações de recursos, e no momento em que você entende que isso também te deu habilidades, talentos específicos, você vai ter uma combinação única que, mesmo que você esteja fazendo uma coisa que outras pessoas fazem, ninguém faz como você faz, porque é o seu jeito de fazer. É por isso que não existe só um cantor no mundo, nem só um ator no mundo, nem só um empresário no mundo, nem só um político no mundo, porque cada um sabe fazer de acordo com as suas combinações. E digo mais: quem teve a graça, de fato, se o sistema é do jeito que é, eu posso dizer que quem teve a graça de entender isso desde sempre foram justamente aqueles que nós olhamos e dizemos: gênio, esse cara é um gênio. Por exemplo, eu posso dizer para você que um dos grandes homens gênios da nossa humanidade atualmente, vamos dizer que é gênio, né? Steve Jobs, né? Se foi, mas vamos lá, Steve Jobs. Quem olha para o Steve Jobs sabe que ele tem duas características. Ele sentiu fortemente a dor da traição, troca ou exclusão, e ele, ao mesmo tempo, tinha muito a dor da rejeição. Então ele era criatividade e execução ao mesmo tempo. No meio do caminho, ele tinha um outro traço que era da persuasão. Quem já viu esse cara apresentando um produto, quando ele apresentava os produtos da Apple, sabe o quanto ele era persuasivo. Ele simplesmente encantava. Cada apresentação era fantástica, era uma experiência. Só que esse cara, desde cedo, ele entendeu. Ele não ficou preso na armadilha do conhecimento, ele simplesmente foi se movendo naquilo que naturalmente foi apresentando. Criativo, execução, com uma boa articulação no meio, fez ele se tornar o CEO de uma das maiores empresas, dono e depois CEO de uma das maiores empresas do mundo, que hoje vão tentando replicar as ideias originais que ele já trouxe. Muitas pessoas que nós consideramos geniais em suas funções são justamente isso. E os outros são réplicas. Réplicas às vezes muito boas, réplicas às vezes muito interessantes, réplicas às vezes até eficientes, mas são réplicas. Você compreende o que eu estou falando? Porque quando nós ficamos presos apenas à necessidade de conhecimento para então ter uma habilidade que poderia ser um talento, nós nos tornamos réplica do conhecimento que nos foi passado. Quando começamos com a habilidade, nós já temos a habilidade, o talento para aquilo, então buscamos o conhecimento que faz sentido para essa habilidade e nos tornamos algo que não existe no mercado, mesmo que tenha gente fazendo igual. É por isso que você vê pessoas.
variadas falando sobre finanças e você diz: "Como tantas pessoas falam sobre esse assunto e tantas pessoas têm seguidores?" É porque elas fazem de uma habilidade clara delas. Assim como tantos atores são fantásticos, tantos cantores são fantásticos, tantos pintores são fantásticos, tantos pedreiros são fantásticos, tantos engenheiros são fantásticos, porque eles estão dentro da sua área de habilidade e o conhecimento está encaixado nisso. Quando você estiver buscando conhecimento para a habilidade natural que você tem, que eu chamo de talento, aí que você vai começar a buscar conhecimentos que te complementam em talentos que você não tem tanto. Mas só faz sentido você começar essa etapa quando você já está fazendo aquilo do qual o seu talento é contemplado com conhecimento. Então, hoje, depois de quase 700 livros lidos, eu releio alguns livros porque agora esses livros, eles estão encaixados no meu talento. Antes, todas as vezes que eu li um livro, eu participava de um evento, a primeira coisa que eu fazia era tentar fazer como é que eu ia aplicar aquele conhecimento. Então eu ficava tentando imitar a pessoa, replicar o passo a passo, fazer exatamente como ele fez, saber como é que a coisa acontecia. Só que era uma réplica. E depois que já existe uma pessoa no mercado, replicar para quê? Quem não lembra da época dos coaches, né? 70 mil coaches aparecendo na internet, não que coach seja ruim, mas 70 mil coaches aparecendo na internet replicando os principais daqueles que era ensinado. Então você via uns caras que eram igual o Paulo Vieira, outros que eram igual o Wendel, outros que eram igual o... Esqueci o nome dele, rapaz. José alguma coisa. Então, todos eles eram réplicas, porque eles não entenderam o que eu estou lhe falando. Eles foram do conhecimento para a habilidade, do conhecimento para o talento, e não o contrário. Eu sei que não é assim que é ensinado, mas eu acredito que se você entender isso, aonde você está, se você já vive a sua vocação que dialoga com seus talentos, comece a entender que é isso. O conhecimento tem que estar encaixado no teu talento. Mas se você não está, inclusive está querendo transicionar de carreira, está querendo mudar de área, está querendo fazer um investimento, avalia primeiro qual é o teu talento, para que depois tu volte a entender qual o tipo de conhecimento que tu vai buscar para o talento que tu tem. Do que adianta tu ser um cara planejador e continuar lendo sobre livro de criatividade? O que adianta tu ser um dos excelentes executores e ficar procurando como ter mais conexão com pessoas? O que adianta tu ser um vendedor nato, um articulador, mas ficar preso à ideia de querer ser um planejador? Para com isso. Esse conhecimento secundário que vai te preencher em algum momento, ele precisa primeiro ser trazido para a tua vida, para aquilo que tu já tem como potencial de transformar a tua semente numa grande plantação. Então foca hoje em descobrir qual é o teu talento. E aí você vai saber qual tipo de conhecimento. Aí vai ser rápido. Rapidamente tu vai aprender, rapidamente tu vai desenvolver, tu vai associar, tu vai acrescentar, tu vai dar a tua pitada pessoal e tu vai entender que essa ideia que o Cal Newporter falou, que é a habilidade de aprender coisas difíceis com rapidez, é muito mais fácil para tu, porque tu tá dentro do teu talento. Então tu vai aprender rápido, vai aplicar rápido e vai fazer com qualidade, porque tá dentro do teu talento. E tu vai dizer, caramba, agora faz sentido. Agora a coisa vai acontecer. Se você quiser aprender mais sobre talento, eu vou deixar a aula na sequência aqui. E aí você vai entender o que eu falei sobre talento, paixão, que mostra as dores do mercado. Isso te faz você entender melhor e vai te ajudar. Por quê? Lembra que eu sempre digo para você: sem identidade você é tudo, menos quem você precisa ser. A gente conversa mais no próximo vídeo.